Bitic, hein? Mais um dia de topo histórico acontecendo nesse exato momento aqui no Bitcoin. Rompemos hoje a região dos 90 mil dólares, chegamos até a região dos 93 mil dólares e agora ele tá dando uma leve, mas bem leve retraída para 92 de volta. Rapaziada, muito próximos do 100k, hein? Se a gente parar pra analisar bem aqui, ó, daqui pro 100k a gente tá falando literalmente de 7%. Se ele repetir uma barra, igual ele fez antes de ontem, né? Olha só o que ele fez na barra de antes de ontem aqui. Ele fez literalmente 11% numa só barra. Se a gente fizer isso na barra de hoje, cara, a gente chega praticamente no 100k, muito próximo do 100k. Então, pode ser que aconteça aí nos próximos períodos o tão sonhado 100k, tá, rapaziada? Olhando aqui em questão de gráfico, a gente já tá começando a ficar um pouquinho perigoso quando a gente fala de análise técnica. Quando eu falo de perigoso é pro curto prazo. Muito provavelmente, em algum momento, o Bitcoin vai dar um pullback, tá? E a gente vai olhar nesse vídeo quais regiões seria interessante a gente ficar de olho, tá? Por que que eu falo que tá um pouquinho perigoso? Olha só, quando a gente para pra analisar, o RSI diário já está completamente na sobrevenda. O RSI de 4 horas já está na sobrevenda. O RSI semanal já está entrando na sobrevenda. Em algum momento, ele vai dar um pullbackzinho, pelo menos aqui no gráfico diário, para essa região neutra, tá? Quando a gente tá numa tendência de alta, é muito comum o Bitcoin fazer exatamente isso que ele vem fazendo, ó. Ele sobe lá na sobrevenda, volta aqui na região neutra. Sobe na sobrevenda, volta na região neutra. Sobe na sobrevenda, volta na região neutra. Sobe na sobrevenda, volta na região neutra. Então é muito comum o Bitica fazer isso. Às vezes, essa região neutra, ela dá exatamente no 1 hora em sobrevenda. Olha só como é que até o gráfico de 1 hora também está em sobrecompra, tá? E o que eu falei ali? Que o pullback pode ser que aconteça em 1 hora em sobrevenda. Onde está 1 hora em sobrevenda nesse exato momento aqui no gráfico do Bitcoin? Eu tenho um indicador aqui que nos mostra, ó, se a gente colocar esse indicador, olha lá, ele mostra onde é a sobrecompra, pode ver que a gente está na sobrecompra, que é essa linha verde aqui em cima, e ele mostra a sobrevenda. Atualmente a sobrevenda está na região dos 80 mil dólares mais ou menos. Quer dizer que ele vai cair tudo isso? Por conta da tendência estar muito forte, pode ser que ele não caia tudo isso, tá? Eu vou dar uma opinião aqui, família. Só uma opinião, eu posso estar completamente enganado. Eu falei isso hoje na live da manhã. Eu vou dar a opinião do que vai acontecer aqui com o Bitcoin. Igual eu falei, momento mãe de Ná. Então não leve 100% em consideração isso, é apenas uma opinião. Na minha humilde opinião, o Bitic ele vai chegar muito próximo dos 100 mil dólares, porém os 100 mil dólares está recheado, vai estar recheado de ordens vendedoras, até porque já faz um ciclo inteiro que a gente vem falando desses 100 mil dólares. No último ciclo a galera tava falando que ia chegar nos 100 mil dólares, não chegou. E agora quando chegar, na minha opinião, vai começar a ter uma ordem vendedora. Então talvez o Bitica chegue bem próximo e ele dê o primeiro pullback dele. Depois dele dar esse primeiro pullback, a gente pode ficar de olho aonde são as regiões mais importantes desse pullback daqui a pouco. Ele dá esse primeiro pullback e ele começa a lateralizar. Nessa lateralização aqui, que seria mais ou menos um padrão de equilíbrio, tá? A gente vai ter altcoin season. Isso é o que eu estou esperando. Quer dizer que ele vai acontecer isso? Não, não quer dizer que vai acontecer isso. Eu tô dando só minha opinião do que ele pode fazer, momento futurologia aqui. E aonde poderia ser esse pullback? Se ele chega, por exemplo, próximo aqui dos 100 mil dólares, mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, 99, onde já vai começar provavelmente a ter a ordem vendedora, o que a gente faz? A gente joga Fibonacci aqui, ó, nessa suposta pernada de alta, e a gente fica ligeiro para regiões como 0,382 de Fibo e 0,5 de Fibo. Então a gente ficaria ligeiro realmente para essa região dos 85 até os 82 mil dólares lá na frente, que pode ser uma região interessante para a gente atingir esse pullback ou até um pouquinho mais abaixo, que caso o pullback seja um pouco maior, que eu acho que não vai acontecer, tá? O mercado já deu muita oportunidade de comprar aqui nessa região, porém, rapaziada, eu tô olhando muito curto prazo. A gente falou muito na live disso hoje de manhã também. Isso aqui, essas análises que a gente faz no gráfico diário, gráfico de 4 horas, é tudo para trade. Eu, por exemplo, não estou fazendo trade nesse momento. Por quê? Porque eu acredito que o Bitcoin ele pode subir, fazer isso daí e vir dar esse pullback. No pullback, aí sim eu vou procurar operações de swing trade, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins também. Atualmente eu tô com todas as posições fechadas. Eu lucrei muito nesses dias aqui, mostramos em live e tal. Consegui pegar exatamente essa movimentação inteira praticamente de alta. Fechei as operações, quando eu falo de operação de curto prazo. Longo prazo eu vou levar até ano que vem. É continuar comprando. 90% do meu capital está no longo prazo. Esse aqui, ó, 90% do capital que tá no longo prazo é a parte que muda a sua vida, tá? Isso aqui é o que muda a sua vida. Os 10% que é a parte do trade, que é a parte do curto prazo, a gente só faz esse trade para lucrar e jogar para cá e ter mais aportes pro longo prazo.
Então os 10% do trade é essa análise mais de curto prazo. Eu acho que ele pode fazer isso, ele vai vir dar o pullback. No pullback eu vou abrir uma operação long, a gente usa Bybit, link na descrição aí para fazer essas operações. Por isso que a gente analisa tanto o curto prazo, porque a gente faz operações também. Longo prazo é seguir acumulando, várias altcoins ainda estão baratas e tudo mais. Então, olhando o curto prazo, eu vou ficar de fora das operações, esperando exatamente esse pullback para abrir tanto uma operação no Bitcoin quanto também nas altcoins. Olhando o longo prazo, estou comprando, sigo acumulando as altcoins para longo prazo, não mexo nela, não vendo elas, é só para longo prazo mesmo, beleza? Passado toda essa visão, já passei o que eu acho que pode acontecer com o Bitica, a gente já chegou a dar uma olhadinha nas regiões de Fibonacci, caso o Bitica chegue próximo lá dos 100 mil dólares, as regiões de Fibonacci interessantes vão ser essas daqui, tá? Muito provavelmente ele tá indo buscar essa região próxima dos 100 mil dólares, então as regiões mais importantes vão ser aqui para um possível pullback quando isso acontecer, né? Então a gente teria que ficar de olho aí quando isso começar a acontecer. Outra coisa que também me faz ficar um pouquinho com o pé atrás no curto prazo para operações é o próprio S&P 500. Se você para analisar bem, rapaziada, o S&P 500 ele já engatou uma alta bem forte aqui nesses últimos dias, né? Perceba que já foi praticamente uma semana de alta, não quer dizer que ele não vai engatar mais, mas tá muito mais próximo dele dar mais um pullback do que ele continuar subindo infinitamente. Perceba que ele sobe, dá pullback, sobe, dá pullback, sobe, dá pullback. Então eu vejo esse pullback acontecer em algum momento e pode ser que com essa mini quedinha que o S&P 500D, ele também ajude o Bitica a também dar um pullback. Nasdaq mesma coisa, tá? Você para pra analisar bem, pô, Nasdaq ela saiu rompendo tudo aqui, também tá em topo histórico. Então tudo que tá em topo histórico, em algum momento vai entregar um pullbackzinho, mesmo que seja para continuar subindo. Na minha opinião, a gente vai continuar subindo. E nesse pullbackzinho eu vou ficar de olho para as operações, tá? Por enquanto tô totalmente de fora aí de operar. Longo prazo tá tudo comprado, 100% no mercado. Baseado nisso, a gente tem que já deixar meio separado algumas altcoins que estão muito fortes, porque elas provavelmente vão entregar esse pullback junto com o Bitica, né? A gente tá vendo a dominância do Bitcoin lá na casa do topo de novo, 61% de dominância. Outra coisa que me faz acreditar que em algum momento essa dominância vai começar a cair mais forte e pode daí ser sim o nosso tempo da altcoin season. Quando ela vai começar a cair? Não sabemos. Igual eu falei, eu acabei de dar um momento mandinar ali no gráfico do Bitcoin, que ele vai chegar próximo do 100 e dar um pullback e depois lateralizar. Será que nessa lateralização, que supostamente pode acontecer, vai ser o momento das altcoins caírem? Não sabemos. O que eu sei, altcoins, a dominância do Bitcoin ela tá muito mais próxima de um topo do que de um fundo. Então, na minha visão, agora é o momento ideal para você comprar altcoin para longo prazo. Pensando no longo prazo, pode ser que você compre uma altcoin e ela caia no próximo dia. Você compra mais. Então, as flutuações de curto prazo, você só vai dar bola para trade. Para longo prazo, comprou, caiu, compra mais. Não tem mais dinheiro para comprar. Então segura essa merda aí porque vai voltar a subir. Toda a queda vai voltar a subir provavelmente, tá? Temos algumas altcoins aqui que na minha visão estão interessantes pra gente ficar de olho, tá? Uma delas que eu separei pra gente dar uma olhadinha é a Ionet. Olha só que interessante o que a Ionet tá fazendo. Chegamos a dar uma olhada nela na live da manhã também. Todo dia fazemos lives 10h30 da manhã, hein? Fica o convite. Olha só que bacana. A Ionet, ela tá fazendo um padrão que a gente chama de barrigada, né? É o padrão do U. Olha só como é um movimento gráfico que parece a letra U mesmo, né? E aonde você quer comprar nessa letra U? Exatamente nessa região aqui. E o que a Ionet tá fazendo graficamente falando aqui, família? Primeiro de tudo, a Ionet tinha esse local que era a parte de baixo da letra U, que era a resistência dela, um momento de lateralidade, né? Pode ver que quem comprou Ionet aqui acabou acumulando de um jeito muito interessante. Todas as vezes que ela tocava que era colocado resistência, né? Olha só, 4 toques, todos eles como resistência. Chegou a tocar aqui também, voltou, estourou. E agora ela tá vindo retestar. Então toda essa zona aqui de resistência, nesse exato momento, tá virando uma zona de suporte. Isso daqui é muito comum acontecer, né? Então o Ionet é uma das altcoins que eu estou bem de olho para quando o próprio Bitcoin começar a dar esse pullback que eu mencionei. Quer dizer que eu vou abrir agora? Não, eu vou esperar, igual eu mencionei, o Bitcoin dar um pullback, tá? E olha só que interessante. Se você para analisar bem, se ela vier um pouquinho mais abaixo, ela vai usar as médias, que ela ficou muito tempo aqui nesse somebody love, enroscada com as médias, ela estoura as médias e se ela desce mais um pouquinho, a gente vai estar exatamente junto com as médias aqui. É isso que eu vou buscar em operações, né? Vou buscar um pullback próximo às médias para colocar, por exemplo, o stop abaixo, protegendo aí o nosso stop, né? Então, a Ionet é um dos ativos que na minha visão está bem interessante aqui quando a gente para analisar. Outro ativo que também está muito bacana é o Bonsibit. Esse ativo aqui, ele tá mais legal para longo prazo, tá? Perceba que como ele ainda tá enroscado com as médias, ao contrário da própria Ionet que já começou a andar, já saiu dessa zona de consolidação, a Bonsibit ela ainda tá nessa zona de consolidação, onde é bem interessante para você ir acumulando para o longo prazo, né? Olha só como é que ela cai, bate fundo, bate aqui, resistência. Cai, resistência.
cai, resistência. A baleada tá acumulando muito a própria Bonsibit nesse local. Eles não estão deixando o preço sair desse local. Por quê? Porque baleia é esperta, né, rapaziada? Eles compram aqui aos pouquinhos e depois eles vendem a mercado para derrubar o preço, comprar de novo, vendem a mercado para derrubar o preço, compra tudo de novo, vai subindo, vendem a mercado. Então eles conseguem manipular o preço para ir comprando cada vez mais e mais do ativo que eles gostam. Aconteceu isso com o Link, já dei várias e várias vezes esse exemplo, né? Depois de uma queda, encontra o fundo aonde as baleias querem comprar. A gente tem até um padrão de Wyckoff aqui, né, que seria essa lateralidade, ele acaba até saindo um pouco da zona de lateralidade e depois volta acima. Muito conhecida essa acumulação de Wyckoff aqui, né, uma análise técnica aí para quem conhece um pouco mais a fundo. Então, ficaria completamente de olho para compra de longo prazo de Bonsibit, na minha visão é um excelente ativo. Para trade não é o caso aqui da Bonsibit, tá? Mesmo ela estando aqui na questão do reteste aqui das duas médias, isso aqui por si só é algo legal, mas quando a gente para analisar, ela tá muito lateralzona, né? É bom mais para longo prazo em si, é outro tipo de mentalidade. Comprar para longo prazo e trade é outra parada. A gente gosta mais de swing trade, day trade a gente não faz muito não. Outra que tá legal para longo prazo na minha visão é a Dog. Quando a gente para analisar bem, olha o que a Dog fez, né? Ela ficou bastante tempo nessa zona de fundo aqui também, tocou aqui como resistência, volta a cair, toca como resistência, volta a cair, toca aqui como resistência, volta a cair, até que ela rompe e agora ela tá retestando esse local para confirmar uma alta acima dessa zona toda de resistência aqui, que, pô, quem acumulou a Dog aqui nesse local, na minha humilde opinião, vai acabar se dando bem, tá? Além disso tudo que a gente tem aqui na Dog, ela tá bem próximo das médias aqui, né? Aparentemente ela vai fazer algo parecido com isso daqui, se o mercado deixar. Se o mercado der a oportunidade de ter uma queda aí, aproveite, tá, rapaziada? Porque pode ser uma oportunidade bem interessante pra voltar a acumular mais. Pra mim, a Dog tá legal tanto pra ficar de olho pra trade, porque ela tá bem nas médias, quanto também pra ficar de olho pra longo prazo, tá? Outra observação é que vale muito a pena ficar de olho nas altcoins que estão muito fortes nesse momento, porque assim que o Bitcoin der esse pullback que a gente tá esperando aí para abrir as operações, cara, essas altcoins que estão muito fortes, como é o caso de Aptos também, que estourou essa zona aqui de lateralidade, olha só como é que ela ficou lateral também nesse ambiente aqui, estourou bastante, foi buscar os $15, pode ser que elas entreguem um pullback maior, até por exemplo nas médias, a gente vai ficar completamente de olho tanto para comprar para longo prazo, quanto também para abrir uma operação nesses pullbacks aqui que são as melhores oportunidades. Aptos é uma delas, a gente pode dar uma olhada na Sui também, Sui que não entrega pullback nem fudendo, né, ela sobe infinitamente sem dar um pullback, a última vez que a Sui deu um pullback foi lá em 26 de outubro, de lá pra cá também em alta muito forte, então caso a Sui dê algum tipo de pullback junto com o Bitica, olha só onde ela pode vir retestar, né, temos que ficar bem de olho nessa região, por quê? É a região do antigo topo, né, então normalmente o que a gente faz? A gente rompe o topo e retesta exatamente esse topo pra depois continuar a tendência, eu vou ficar completamente de olho nesse reteste, caso ele aconteça, pode ser que ele não aconteça também, tá, rapaziada? Agora é o momento de ter calma, principalmente pra quem faz trade, por quê? Porque não opere agora, a chance de o pullback acontecer é gigantesca, tá? Pode ser, muito provavelmente, você abre uma operação agora aqui, depois de 2 dias ele cai e você é estopado e liquidado. Então, eu prefiro aguardar esse pullback acontecer, tá? Os pullbacks são as melhores oportunidades da gente abrir as operações. Então, Sui é uma também que eu vou ficar completamente de olho para quando isso começar a acontecer. Outra que também eu vou ficar completamente de olho é a Pendo, olha só que interessante. O gráfico de Pendle aqui tá muito forte, ela tá querendo ameaçar um pullback agora, ela inclusive tá muito bonita, a Pendle seria um dos ativos que eu abriria um trade agora, por quê? Porque ela tá retestando exatamente a média de 21 para talvez continuar essa pernada e vir buscar pelo menos esse topo histórico aqui, mas eu não vou abrir, porque o Bitcoin ele pode dar esse pullback, então eu vou esperar um pouquinho para ver se ela não vai dar um pullback um pouco maior ou algo do tipo, a chance de ser estopado ser um pouquinho menor. Então, Pendle é outra que tá no meu radar aqui pra gente ficar completamente de olho, outra que também tá bem no meu radar aqui é a Ondo, tá? A Ondo que também tá com um gráfico insalubre de bonito. Olha só o que a Ondo tá fazendo, rapaziada. Ondo muito parecido com o gráfico de Pendle também. Ela acabou de retestar a média de 20. Essa aqui é outra que eu abriria hoje, tá? Ela acaba de sair da zona de lateralidade. Acaba de sair dessa zona de lateralidade. Quem comprou Ondo aqui, pra mim, Ondo abaixo de $1 é compra pra longo prazo. Quem comprou Ondo aqui vai se dar bem, na minha opinião. E ela acaba de sair dessa zona de lateralidade e tá retestando essa zona aqui. Serviu como resistência. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, acaba se tornando suporte agora para continuar essa alta e vir buscar pelo menos essa região do topo histórico. Então, na minha opinião, também tá lindo esse gráfico. Eu poderia abrir essa operação. Mas, como o risco tá grande aqui, eu prefiro ficar esperando. Então, Ondo é outra que tá no meu radar para quando o Bitica começar a dar esse pullbackzinho, tá? Então, são todas as altcoins que a gente vai ficar de olho agora. Vamos colocar no radar e depois disso a gente vai aí ficar de olho para quando acontecer o pullback. Olha só que legal, nesse meio tempo aqui, enquanto o Bitcoin tava dando essa alta interessante, a gente passou para os nossos alunos
alunos em si da comunidade Satoshi algumas operações que estavam bacanas. Olha só, esse aqui é o Telegram, a gente tem uma sala de análises onde a gente manda análise completa de alguns ativos que a gente tá operando, que a gente tá de olho, e todos os últimos que a gente mandou bateu o alvo. Olha só, a gente mandou a Ondo, que eu até falei que tava legal, só que quando a gente mandou, ela tava fazendo exatamente o pullback na média, ó. A gente mandou nesse momento aqui, falando que ela tava fazendo uma xícara dos deuses, tava aqui a análise, né? Olha só, long na Ondo, a gente tá fazendo, né? Eu e o Lucas tava fazendo long na Ondo, a gente colocou os alvos aqui, se romper, continuar, subir o stop e tudo mais. Isso aqui a gente faz pra quem é aluno da comunidade Satoshi, né? Com a Pepe aqui também. Outra que a gente acertou aqui foi a Brett, ó. A gente tava rompendo aqui essa LTB na Brett, tava fazendo reteste nessa LTB, eu coloquei, ó, rompimento e reteste dessa EMA de 21, que é a média de 21, EMA 8 e também da LTB de curto prazo. Então ele tava fazendo uma entrada muito bonita, bem próximo das médias. O que aconteceu? Bateu os 3 alvos, né? Olha só, um alvo aqui foi lá nos 5%, outro alvo nos 12%, outro alvo nos 21%, todos alvos interessantes. Você alavancou, por exemplo, 3 vezes aqui, ó, você bateu esse alvo aqui, você ganhou 60% nessa operação, porque a gente acabou batendo os 3 alvos, tanto de Ondo quanto de Brett. Isso aqui a gente acaba passando para os nossos alunos em si. Fica o convite para você entrar e ser nosso aluno também. O primeiro link aqui da descrição é o link da Black Friday, família. O que vai acontecer? No dia 29, a gente vai abrir as vagas, tanto dessa comunidade Satoshi, que tem essa sala de análise, quanto da mentoria DeFizeiros, que daí as aulas são 100% sobre DeFi, pool de liquidez e tudo mais. As duas estão fechadas, mas no dia 29 a gente vai abrir as vagas, lá no dia 29, apenas um dia, com desconto. Primeira vez que a gente vai fazer uma Black Friday. Primeiro link aí para você entrar no grupo do WhatsApp para receber todas as informações, tá? Fica o convite para você entrar. Mais uma que eu também tô completamente de olho aqui pra gente finalizando o vídeo, peço o like pra você também, espero que você esteja gostando aí do vídeo, é a própria Solana, tá, rapaziada? Quando a gente para pra analisar, a Solana, ela saiu estourando a boca do balão, e olha só o que ela faz. Primeiro de tudo, ela acaba voltando exatamente no topo anterior, olha como é que aqui foi topo histórico, né? Não histórico, né, mas topo aqui dessa região, ela acaba rompendo isso daqui, retestando para confirmar uma alta. Então a Solana, caso o Bitica dê um pullback um pouco maior, eu vou ficar completamente de olho. Sabe uma dica que eu vou dar para vocês nesse vídeo aqui também? Enxerguem os ativos comparado com o Bitcoin. Por exemplo, a Solana BTC. Quando você compara o ativo com o Bitcoin, e o ativo ele tá numa forte alta, querendo ou não, ó, a Solana comparada com o Bitcoin, ela tá no longo prazo numa alta, olha só isso aqui. Ela estourou a boca do balão comparada com o Bitica e ela tá fazendo um padrão de mais alta aqui também. Então o ativo, comparado com o Bitcoin, que está forte, é o ativo que você tem que colocar no seu radar para quando a gente tiver um pullback, você ficar de olho nesse ativo. A Solana é um exemplo, a gente pode dar o mesmo exemplo que a gente deu da SUI comparado com o dólar, né? A gente pode comparar com o Bitcoin. Olha só que legal o gráfico de SUI BTC. Como é que a SUI BTC tá incrivelmente forte. Então esses são os ativos, ó, que estão nessa tendência de alta forte, que você tem que ficar de olho para operar quando a gente tiver a oportunidade. Agora ainda tá muito perigoso, mas quando a gente tiver a oportunidade, são esses os ativos que estão forte contra o Bitcoin que você tem que ficar de olho. Qual é o ativo que você não quer abrir um long? Pô, não quero abrir um long, por exemplo, num ativo tipo esse, que é a Matic BTC. Olha o que tá acontecendo com a Matic comparado com o Bitcoin. Cara, a Matic comparado com o Bitcoin, na verdade, ela nunca esteve tão baixa. Olha isso aqui. Ela está literalmente morrendo com o gráfico comparado com o Bitcoin. Tá caindo, caindo, caindo. Esse é o tipo de ativo que você não quebra um long. Por quê? Porque ele não tá forte. Então esse ativo aqui você meio que esquece. Você não precisa colocar no radar. Os ativos que estão muito bons comparado com o Bitcoin, a gente pode dar vários e vários exemplos. Eu dei o exemplo ali de SUI, eu dei o exemplo de Solana. A gente pode dar vários outros exemplos. São os ativos que você tem que ficar de olho. Beleza, família? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Deixa o like se você não deixou ainda e comenta os ativos que você também tá de olho. Tamo junto, valeu e é nóis!